Poder compartilhar um pouquinho do que Deus nos tem dado, porque a gente sabe que o que o Senhor nos deu é como o apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor nos dá não para a gente guardar ou a gente ficar tendo a nossa reserva, mas o Senhor nos dá para sermos como cantamos, para sermos um rio que flui, um rio que corre. O rio Jordão, Jordão, Yarden, Yardenite, Yarden significa o que desce. Ele nasce lá quase 3.000 metros acima do nível do mar, nas montanhas do Líbano, e formado por 3 pequenos ribeiros, e ele forma o Jordão, e ele vem descendo, forma um pequeno lago, forma um lago de água doce, que é chamado o Mar da Galileia. É um lago, não é um mar, é um grande lago, 18 quilômetros por 56, e muitos peixes ali. E dali ele continua descendo, 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 até formar o Mar Morto, na maior depressão do mundo, 300 metros abaixo do nível do mar. Ele nasceu a 3.000 metros acima e vem descendo, 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 até 300 metros abaixo do nível do mar. Só que ali no Mar Morto, ele não continua, ele morre ali. E se ele morre ali, não tem vida, ele parou. Muito sal. A salinidade do Mar Morto, enquanto no mar nós temos 4% de sal, no Mar Morto não, nos oceanos, Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, 4% de sal. No Mar Morto, se você encher um copo de água do Mar Morto, 1/3 é sal. Não tem jeito de ter peixe, não tem jeito de ter vida com tanto sal ali. E o Mar Morto é morto porque a água parou. A água parou. E uma coisa interessante, eu estava aprendendo esses dias sobre a palavra mágoa. Mágoa é uma palavra formada de 2. Água. É uma água má. É uma água ruim. É uma água parada. É uma água contaminada. É uma água que não faz bem. Ela mata. A mágoa mata. Então nós vemos que nós estamos cantando: Senhor, eu quero fluir, que o teu rio flua. Nós recebemos do Senhor para passar para os nossos filhos, passar para a geração, passar para o marido, passar para os vizinhos, passar para os irmãos na igreja, passar para os colegas de trabalho, passar para os colegas na faculdade, na escola, passar. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E assim Jesus, quando ele recebeu os 5 pães e os 2 peixinhos, ele agradeceu, repartiu, partiu e repartiu. E assim é tudo na nossa vida. A nossa vida só tem sentido, nós só estamos escrevendo uma história bonita quando entendemos que vivemos para dar, vivemos para servir, vivemos para sermos um canal de bênção de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas ao nosso redor e na nossa geração. E eu queria conversar nessa noite sobre este tema: enquanto estamos no mundo. Foi exatamente a minha devocional de ontem. Ler aqui João capítulo 9, versículo 5. Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quanto tempo você vai viver? Você sabe? Sabemos se amanhã estaremos vivas? Não. Sabemos se vamos entrar em 2026? Não. Sabemos quanto? Não sabemos. Nós só temos o dia de hoje. Só hoje. O shine de hoje é hoje.
O que eu cantar, o que eu adorar é hoje. O que eu ofertar é hoje. O dia vai passar, ele não vai voltar. Então eu tenho de viver bem cada momento, cada minuto do meu viver. Eu tenho de pensar, é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois. Na verdade, eu não tenho, assim, na semana, praticamente eu não tenho um dia, falar, a pastora Ângela descansa toda segunda-feira, ou tira um dia da semana, não tenho. Todo dia, a gente trabalha, mas, graças a Deus, nunca tive estafa, cansaço, estresse, ter de tomar remédio para isso, para aquilo. E às vezes as pessoas perguntam, como é que você faz para não cansar? Eu falo com as netas, falava com os filhos, você tem de viver o presente. Se você está aqui, você está aqui. Você está aqui, mas sua cabeça está lá na conta, está lá no problema, está lá no diagnóstico, está lá no dia de amanhã, está lá no que você vai fazer, você não vive. Então, eu falava com os netinhos, com os filhos, falava, hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de estudar, estudar. Se a gente vive o presente, a gente degusta a vida. Tem muita mulher casada que o marido está querendo carinho, aquele carinho, mas ela, ela está chateada e ela não vive o presente. Ela deixa de aproveitar o que Deus trouxe para ela. Ela deixa viver o presente. Por exemplo, eu não consigo fazer, vamos nos reunir no almoço, vamos conversar. Não tem jeito, ou você come ou conversa, não é? Então tem gente que come assistindo televisão, come respondendo notícia, come acessando o celular, come, não, aí fica doente, tem problema de estômago, tem problema de não sei o quê. Por quê? Não sabe comer. Hora de comer, sente o gostinho da comida, sente o gostinho do arroz, do feijão, né? Do suco de cupuaçu, não é? Do peixe, ai que delícia, gente. Ontem nós comemos lá, falei, vou experimentar o tucumã. E não é que o tucumã tem lá, só que a gente chama de coquinho. Só que eu comi o coquinho quando era criança, aquele mesmo gostinho, aquela mesma tapioca com tucumã, queijo coalho e banana frita. Que delícia! Eu fui comendo, sentindo aquele gostinho, aquela banana, que delícia. Mas tem gente que nem mastiga comida. Como dentista, a gente sabe que tem que mastigar bem. Eu como devagar, mas como saboreando. Meu café da manhã, sabe como é que eu faço o café da manhã? Eu gasto 40 minutos. Antes, né, quando meu esposo vivia, Paulo, ele gostava de preparar o café da manhã para nós. Anjinho, eu que vou preparar o café. Então, enquanto eu estava ou tomando banho, ou ajeitando alguma coisa, era o prazer dele. Preparar a salada de fruta, esquentar a água, a gente toma nesse café. Preparar lá o sanduíche, e a gente vinha e tomava o café. Agora, quando eu vou preparar meu café, eu aproveito a companhia do Senhor. Então, eu gasto uns 40 minutos, 1 hora no meu café da manhã. Ele é muito importante. Como que eu faço? Vou lá no meu celular, deixo a minha Bíblia lá com o pastor Cornélio, lendo a leitura da Bíblia, e vou preparando o café, vou colocando a mesa, e faço a minha salada de frutas, preparo ali o sanduíche, o café ou o chá, e que gostoso, me preparo para o dia. Anteontem, por exemplo, só no meu tempinho de café da manhã, eu ouvi a leitura foi Amós, não,
Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e começou até o Zacarias, porque são livros pequenos. E que gostoso, eu e o Senhor ali, ouvindo a palavra e tomando aquele café gostoso. Mas às vezes a pessoa nem mastiga comida, engole, igual o pato, né? Põe na boca, glute, põe na boca, glute. Hora de comer, experimenta. Você já pensou como que Jesus comia? Será como que Jesus comia? Ele dava graças. Eu acho que ele elogiava as comidinhas nas casas onde ele ia, não é? Jesus era muito educado, muito fino. E nós podemos ensinar nossos filhos, nós podemos na nossa casa ensinar isso, ter o tempo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse isso. Jesus sabia que estava perto da sua partida. E Jesus disse: enquanto estou no mundo, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Vai chegar um momento que acabou. Mas enquanto estou no mundo, enquanto é dia, enquanto eu vivo, eu tenho de ser luz no mundo. E saber que não é holofote, não são luzes, mas as pessoas estão me olhando. Elas estão me olhando, né? A mim não, é cada um de nós. Seus vizinhos estão vendo como você vive. Ninguém tapa o sol com a peneira. Se um casal é feliz, todo mundo vê. Se um casal é amoroso, todo mundo vê. Se um casal vive brigando, todo mundo vê. Se um filho é obediente, todo mundo vê. Se um filho é birrento, desobediente, todo mundo vê. As pessoas estão nos olhando. Nós somos a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor nos chamou para shine, para brilhar. Shine, ele fala de luz, diamante, de brilho, brilhar. O Senhor nos chamou para brilhar. Deixa a luz do céu entrar. Conhece? Deixa o sol em ti nascer. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Como eu vou deixar a luz do céu entrar? No meu contato com o Senhor, no meu contato com a palavra de Deus, dando a prioridade para Ele, sendo Ele o primeiro. Meu esposo era um adorador, o Paulo, e ele tocava a gaitinha dele. Quando nós casamos, eu me lembro, no início da nossa vida de casados, lá no interior, ele chegava do hospital, tomava o banho, trocava de roupa e jantávamos, aí a gente ia para a sala. Aí ele falava: Anjinho. É tão interessante que a gente chamava um ao outro de Anjinho. Eu o chamava de Anjinho porque quando fui batizada com o Espírito Santo, Deus me deu uma visão, algo muito lindo, um arrebatamento de sentidos, quando eu pensava no meu batismo, que nós nascemos na igreja presbiteriana. E como presbiterianos eu fui batizada bebê. Eu não vi o meu batismo. Então, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu senti o desejo de passar pelas águas. E naquele dia, quando meu irmão, pastor Márcio, ele ia dar o nome dele para batizar lá na Lagoinha, eu pensei de dar o meu nome também. E naquele dia, quando estava ali na igreja, um culto de quinta-feira na Lagoinha, Deus me deu uma experiência maravilhosa. Não vou contar tudo aqui não, mas foi um arrebatamento de sentidos. Eu fui transportada. Deus me mostrou um vale com trigo, uma montanha, no alto da montanha Jesus. E não vou contar toda a visão, mas quando eu subo a montanha, um anjo pegou a minha mão e nós fomos flutuando, e eu ia perguntando: o que significa isso, 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 isso? E ele ia falando, e o Senhor me disse: olha, o meu anjo, ele estará à sua direita, não vai te deixar um minuto sequer, ele está aqui,
A gente não pode ver, mas Ele está. E tem anjo ao nosso redor, tem anjo que Deus destinou para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É maravilhoso a gente saber. Então, quando eu conheci o Paulo e nós nos casamos, eu falava, eu acho que você é o meu anjinho, que Deus me deu para estar cuidando de mim. Aí ele falava para mim, não, você que é o meu anjinho, porque você chama Ângela, você é anjo, você que é o meu anjinho. E a gente casado, muitas vezes, ele chegava para mim e falava assim, anjinho, vem cá, me fala a verdade, você é anjo ou você é gente? Eu sou gente, Paulo. Ele falava assim, eu fico desconfiada, quando não te vejo, eu acho que você está lá em cima. Eu falava, não, Paulo, eu sou gente. Então a gente chamava um ao outro de anjinho. Aí ele falava, anjinho, vamos adorar o Senhor. Aí ele sentava no sofá e eu deitava a cabeça no colo dele e ele pegava a gaitinha e começava a tocar. E ele tocava, ele gostava muito das músicas de Natal. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos entoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Ele tocava, aleluia, ele tocava e eu cantava e era muito gostoso. Aí depois ele falava, agora é minha vez. Aí eu sentava, ele deitava a cabeça no meu colo e eu cantava, porque eu não sabia tocar a gaitinha. Mas quando ele partiu, eu vi aquela gaitinha que todos os dias, quantas madrugadas nós levantamos para adorar juntos o Senhor. Quantas experiências, quanta coisa tão linda. E eu disse, Senhor, essa gaitinha não pode ficar muda, me ensina a tocar. E vocês acreditam que o Espírito Santo me ensinou a tocar gaitinha? Hoje eu pego a gaitinha e toco glória. É tão lindo, é tão lindo. Gente, a vida cristã, ela é muito simples. A vida da mulher é muito simples, mas ela é radical. Ou você é e recebe, ou não é e não recebe. Deus não tem filhos prediletos, falar, esse aqui eu vou abençoar. Ah, se eu tivesse um marido assim. Ah, se eu tivesse uma esposa assim. Ah, se eu tivesse um filho assim. Ah, não. O que Deus nos deu foi preparado para nós com muito carinho. Nós temos de valorizar o que Deus nos dá. Dar valor. Não é eu ter a minha casa e desejar a do outro ou outra. Eu tenho meu carro, eu quero o outro. Eu tenho uma roupa, eu quero o outro. Não, a gente dá valor àquilo que Deus põe nas nossas mãos. A gente valoriza e cuida daquilo que Deus nos dá. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. Aqui em Mateus 5, 14 a 16, é o sermão da montanha. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Vamos dizer isto? Vós sois a luz do mundo. Agora fala, eu sou a luz do mundo. Vamos dizer? Eu sou a luz do mundo. Outra vez. Eu sou a luz do mundo. Outra vez. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Porque a luz, onde ela chega, ela espanca as trevas. Se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele veio morar em nós e Ele brilha. Não tem jeito de esconder. Aqui o Senhor diz, não tem jeito de esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Todo mundo vê a cidade lá na montanha.
Não tem jeito de esconder a luz, porque se você for tapar aquela luz com um vaso, ela vai apagar, ela não vai brilhar. A luz é para brilhar, não tem jeito de esconder. No livro de Cantares, nos primeiros versículos, no capítulo 1, diz: como um unguento derramado, tal é o nome do meu amado. Unguento é perfume. Derramou um perfume aqui, não tem jeito de esconder, todo mundo vai sentir o perfume. Se você pegar um pano de chão, eu vou limpar esse perfume, o pano vai ficar cheio de perfume. Se você for com um sapato lá e raspar, seu sapato vai ficar com perfume. O nome do Senhor é como um unguento derramado, é como um perfume, não tem jeito de esconder. Se Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, a nossa luz, Ele vai brilhar, Ele vai aparecer, as pessoas vão sentir o perfume dEle e vão falar: puxa, você tem uma paz. Tem gente lá fora que fala assim: você é uma pessoa iluminada. Você já ouviu isso? Você é uma pessoa iluminada, porque não tem jeito de esconder a luz. Ela está em nós, então ela brilha, a luz do Senhor brilha. E o Senhor diz em Mateus 5, 14 e 16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, primeira coisa, Deus nos deu a luz, nós somos agora a luz. Onde nós vamos, a gente ilumina, querendo ou não. Eu me lembro quando nossos filhos eram pequenos, estávamos morando numa cidade do interior. O Paulo era o médico da cidade, era o diretor clínico daquele hospital, e foi aniversário da esposa do prefeito. E o pessoal da sociedade faz aquela festa e convidaram: doutor Paulo, queremos que o senhor venha. Eles não eram crentes, não vou falar que não eram cristãos, eram muito católicos, mas não eram crentes. E nós fomos na festa. Levei um presentinho para ela e fui com as crianças. Aí quando eu cheguei, estava todo mundo lá, aquelas mulheres bem arrumadas, muito bem vestidas, e aquela festa, aquele requinte. E eu fui dando boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite. Como vai você? Boa noite, boa noite. E elas estavam bebendo, algumas fumando. E eu cheguei, sentei, e comecei uma conversinha, e eu vi que uma apagou o cigarro aqui, a outra apagou o cigarro ali. As que estavam bebendo pegaram a taça e deram uma escondidinha ali. Aí eu pensei: ai, nós estamos estragando a festa do povo. Eu não falei nada, só dei boa noite, só falei boa noite. Por que eles apagaram o cigarro? Tinha alguma coisa que falou: está errado. Beber, fumar, está errado. A gente não falou nada. Tem gente que você chega e eles falam: lá vem o crente. Você não está falando nada. Mas a luz escapa. Assim brilhe a vossa luz. Não tem jeito de esconder Jesus. Não tem jeito de esconder. Seu filho sabe se você ora ou não. Seu filho sabe o quanto que você ora. Seu filho sabe o quanto que você lê a Bíblia. Seu filho vê o seu testemunho, se você na igreja é uma coisa e em casa é outra. Ele vê. Seu marido vê. Sua sogra, seu sogro, seus cunhados, todo mundo vê. Porque não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem vamos acender uma candeia para colocar debaixo da cama ou debaixo de um vaso, mas ela é colocada no velador. Velador é colocado no alto para iluminar a casa, a família. Os primeiros a receberem a bênção da nossa vida é a nossa casa, é a nossa família.
Ai, que alegria! Eu tive alegria muito grande de ver os meus filhos recebendo Jesus. A Suzy tinha 4 anos, o Sérgio tinha 3. Suzy com 4, o Sérgio com 3. Aí eu tinha feito o curso da PEC, que a gente ensina, evangeliza as crianças. Então eu dava o cursinho, dava as aulinhas da PEC na varanda da nossa casa. O Paulo era o médico da cidade, estávamos ali há poucos dias. E eu tinha colocado a mesa do café à tarde para as crianças, para mim, tomamos juntos ali. Eu estava tirando a mesa, tinha dentista marcado naquela tarde, e a Suzy chegou para mim e falou assim: mamãe, o que é aceitar Jesus? Falei, Suzy, você quer mesmo saber o que é aceitar Jesus? Ela falou, eu quero. E o Sérgio estava brincando lá de Playmobil, lá no tapete da sala. Aí ele veio com 3 aninhos e falou, eu também quero, mãe. Aí eu pensei, gente, eu tenho dentista marcado. Eu estava tirando a mesa para ir para o dentista. E eu pensei, ou eu vou ao dentista e depois eu converso com eles, ou eu desmarco o dentista e vou explicar para eles. Aí resolvi desmarcar o dentista. Falei, espera aí que a mamãe vai contar para vocês. Liguei, doutor fulano, a gente vai ter de remarcar, tem um imprevisto aqui, tá, tudo bem, tudo bem. Aí chamei os dois. Casa do interior, a gente tinha uma despensa, a cozinha tinha uma despensa, e eu tinha colocado ali 2 cadeirinhas de vinho. Eu acho que aqui em Amazonas deve ter também as cadeirinhas de criança, que tem um encostinho assim, parecendo de cipó, sei lá. Aí eles tinham aquelas cadeirinhas. Eu falei, vem cá que a mamãe vai contar para vocês o que é aceitar Jesus. Aí eles sentaram na cadeirinha, eu ajoelhei na frente deles para ficar olho no olho e falei, olha, vocês sabiam que o Papai do Céu, Ele preparou para nós um lugar maravilhoso lá no céu. Tem rua de ouro, as casas são maravilhosas, tudo de pedras preciosas, e Jesus lá é tudo lindo, tem luz, tem os anjos, um lugar maravilhoso. Ele preparou para a gente morar lá, mas no céu não entra pecado. E o que é pecado? Aí a Suzy falou, é falar mentira. Isso mesmo. O Sérgio falou, é desobedecer mamãe e o papai. Eu falei, é isso mesmo. No céu não entra pecado. Aí trouxe o plano de salvação, que Jesus morreu por nós. Então falei que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Achei tão bonitinho que o Sérgio, com 3 aninhos, ele falou assim, mãe, então eu desobedeci e Jesus que apanhou? Eu falei, isso mesmo, nós desobedecemos e Jesus que apanhou. E aí quando eu falei que eles poderiam entregar a vida a Jesus, eles falaram, eu quero. Então vamos ajoelhar, vamos orar, entregar a vida a Jesus. Aí eu pensei, 3 aninhos, 4 aninhos, não sei se eles aceitaram de verdade. Domingo nós fomos à igreja. Quando o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, tal. A Suzy falou, nós já aceitamos, né mãe? Lá no quartinho de vassoura, né? Aos 10 anos eles se batizaram. Muitas vezes os pais, a mãe, acham que quem tem de levar os filhos a Cristo é a igreja. Somos nós. A Bíblia diz que os pais levavam as crianças a Cristo. A igreja vai nos ajudar, vai discipular, mas quem vai ensinar nossos filhos somos nós. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a nossa luz brilha, os nossos filhos vêm, amam ao Senhor e a sua palavra. Eu nasci num lar em que meus pais faziam o culto doméstico todo dia. Então, antes da gente ir para a escola, 7 filhos, somos 7 irmãos, a primeira coisa que papai e mamãe faziam,
Papai ia lá no quarto, tinha o quarto das meninas, somos 3 mulheres e 4 homens. Ele ia lá e puxava o dedão do pé da gente. Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar. Depressa, todo mundo para a sala, vamos fazer o culto. A meninada escovava o dente rapidinho, de pijaminha, íamos para a sala. Antes do café, antes de ir para a escola. Estudava às 7 da manhã. Mas antes de ir, o culto. O culto era rápido, eram uns 20 minutos. Era leitura da Bíblia, uma conversa, ensino e oração. A gente não cantava não, era um culto, mais ou menos 20 minutos. Papai lia a revista da escola dominical dos adultos, não era das crianças não. Às vezes a gente acha que para criança tem que ser só a biblinha da criança. Não, pode ler a Bíblia. Eu gosto muito da tradução Revista Atualizada, ou a Nova Versão. Tem muitas traduções aí que a gente fala, meu Deus, está tão diferente, né? E os meninos aprendem a Bíblia, ficam com um bom português, ficam com uma boa ensino mesmo, até de literatura mesmo, com a Bíblia original. E nós líamos a Bíblia, papai explicava, e era o momento de fazer pergunta, e do papai e a mamãe responderem, e eles nos davam ali os ensinos, davam versículo para decorar. Então a gente decorava, sabíamos tantos versículos. Eles nos corrigiam com a palavra, né? Então, por exemplo, o papai, as tarefas eram divididas, uma arruma a cozinha, a outra varre a casa, varre o quintal, ou guardar a roupa, ou passar, e assim, tarefas de acordo com a idade da gente. Se o papai chegava lá na cozinha, estava aquela cozinha, lavou as vasilhas, mas está lá, o ralo da pia está cheio de arroz, né? A pia não está limpinha. Ele falava, quem que arrumou essa cozinha aqui? Ah, foi fulano. Vem cá, olha o que a palavra de Deus diz, olha como é que está isso aqui. Tudo que alcançar a tua mão para fazer, faze com todas as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais não tem trabalho nem ciência alguma. Se você fez com todas as suas forças, pai, volta aqui e vem fazer direitinho. Então nós crescemos assim com a palavra, e eu tive a alegria de fazer a mesma coisa com os nossos filhos, e tive a alegria de ver nossos filhos fazerem a mesma coisa com os nossos netos, e agora estamos com os bisnetinhos, e olha, a mesma coisa. Então isso preserva. Vós sois a luz do mundo. Deus não está aqui para nós só para quando a gente precisa dele. Só quando eu vou para a igreja. Só quando eu... Não, assim brilha a vossa luz dia e noite, de manhã, de tarde, de noite. Não tem jeito de esconder. O que você é, todo mundo vê, principalmente em casa. A luz é posta no velador para que todos que encontram na casa possam ver. E onde que nós vamos brilhar, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para que a nossa luz vai brilhar? Para que vejam as vossas boas obras, para que vejam que tipo de mulher você é, que tipo de filha, que tipo de esposa, que tipo de mãe, que tipo de sogra, que tipo de avó, que tipo de tia, que tipo de pastora, que tipo de ministro de louvor, que tipo de pessoa nós somos. As pessoas vão ver e vão glorificar a Deus, vão falar, eu quero ser igual você. Não tem elogio maior para nós do que alguém falar, eu quero ser igual você, eu quero ser. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, eu quero ser igual a Cristo. E se você olhar a minha vida, você também vai querer ser igual a Cristo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam. Mas eles vão ver e vão glorificar, vão falar, só Deus pode fazer isso, só Deus. Eu me lembro que eu estive numa cidade do interior, não vou lembrar qual não, talvez foi em Palmas, Tocantins. E uma pastora pediu para marcar para conversar comigo.
Aí nós fomos conversar e ela disse: pastora Ângela, eu também perdi uma filha, igual você. A minha filha, ela, no dia da formatura dela em medicina, ela sofreu um acidente e faleceu. Ela estava com o marido e o marido não teve nada. Minha filha morreu na hora. E um ano depois, meu genro casou. E eu não consigo ter aquela vida livre. Como é que você como você lidou com a morte da sua filha e o seu genro casar novamente? Eu falei para aquela irmã, olha, quando ela falou, como você lidou com a perda da sua filha? Eu falei, olha, a gente só perde o que a gente tem. Então eu tenho meu celular, é o que eu uso. Se eu perder, eu falo, ai, como é que eu vou fazer? Eu perdi. Mas o que não é meu, eu não perco. Nossos filhos, marido, já está com o Senhor também, são do Senhor, são dele. O sentimento que eu tenho da Suzy é de gratidão. Eu assisto os vídeos dela, eu me lembro dela sempre com gratidão. Deus, obrigado. Obrigado por essa filha maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado. Porque ela foi uma guerreira, porque ela cumpriu a missão dela, porque ela deixou um legado. Gente, no sepultamento da Suzy, eles falaram que umas 20 mil pessoas foram. A igreja, o salão grande do tabernáculo, o caixão aqui estava com a bandeira dos Gideões Mirins em cima dela, que ela foi fundadora dos Gideões Mirins, e aquela fila imensa de pessoas para abraçar a gente. E cada um que vinha me abraçar falava, pastora Ângela, graças a Deus pela Suzy. Meus filhos estão hoje na igreja, meu filho é pastor, graças a Suzy. As histórias que eu ia ouvindo, que alegria saber que ela cumpriu. Então meu sentimento, falei para aquela pastora, é de gratidão. Gratidão pelos anos que Deus nos deu a filha. A gente não perde o que não é nosso, nem a nossa vida é nossa, nada é nosso, nada. A gente morre e fica tudo aqui, não vai levar nada, tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são quantas coisas? Quantas? Nossos filhos, o marido, o emprego, o trabalho, a saúde, todas as coisas são dele. Então, quando é dele, você não tem aquele sentimento de perda, aquela depressão, aquele sofrimento, porque você fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É muito lindo a gente saber que Deus nos capacita, que realmente o que Ele diz na palavra dEle é verdade. A gente pode crer que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada. Ele cuida de nós, Ele é a nossa luz. E eu quero passar aqui rapidinho por algumas mulheres, por exemplo, solteiras. Quantas solteiras nós temos aqui? Bem poucas com relação a todas. Isso. As mulheres solteiras, nós temos um exemplo na Bíblia, Miriam, irmã de Moisés e Arão, era solteira. E Miriam, aqui a Bíblia nos diz em Êxodo 15, 21, 22, quando atravessaram o Mar Vermelho, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam é o mesmo nome Maria. Miriam é o mesmo nome.
Assim como Jonas e João é o mesmo nome, Josué e Jesus é o mesmo nome no original. Saulo e Saul é o mesmo nome. Então, aqui Miriam, o que ela fazia? Ela era uma adoradora. Uma adoradora. Ela estava servindo a liderança, estava servindo os irmãos Moisés e Arão, e ela sabia adorar ao Senhor. Ela desde pequenininha estava cuidando ali do irmão de Moisés, lá na beira do rio. Ela estava ali cuidando, e nós sabemos que ela era uma adoradora. Então, enquanto você está solteira, seja uma adoradora. Nós vemos um exemplo de noiva. Tem alguma noiva aqui que está noiva para casar? Ah, tem uma aqui, outra, a outra. Nós temos uma noiva na Bíblia que é Maria. Maria estava noiva, o casamento pronto, e Deus pediu a ela uma coisa dificílima. Deus disse: a virgem conceberá, você vai ter um filho que não é do seu futuro marido. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela entregou ao Senhor, ela obedeceu, ela se entregou ao Senhor de todo o coração. Maria. E quando nós temos o exemplo de Maria, a gente vê como é importante. Hoje, infelizmente, a questão da virgindade entre os jovens hoje, eles não têm valorizado. Mas diante de Deus é tão importante você estar guardada pura. Quero que você fique de pé nesta hora. Nós vamos ver aqui quantas mulheres casadas nós temos. Quantas casadas? Levante sua mão. Isso. Nós vamos ver uma mulher casada que sofreu muito no casamento. Ai, gente, não queria estar na pele dela de jeito nenhum. É Lia. Lia casa com Jacó, mas o Jacó não gosta dela. Ela entrou na vida de Jacó assim: mas eu não queria casar com você, eu não gosto de você. E a Lia, você não encontra uma palavra dela má para o seu esposo, nem para sua irmã. Lia era uma mulher de oração. Os problemas no casamento são resolvidos com oração. Ela aqui, a palavra de Deus diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Qualquer que seja o problema como casada, qualquer que seja o problema que você tenha com seu esposo, existem N problemas. Ore, busque o Senhor. Deus ouve. Aqui diz que Deus viu que Lia era desprezada. Deus vê o que você passa. Às vezes um marido despreza, ou um marido não valoriza, ou um marido é um rabugento, é um agressivo. Deus vê. Como vai resolver? Oração. E Deus é tão maravilhoso. Quando Lia morre, Jacó amava Raquel. Raquel morreu no parto de Benjamim. Ela foi sepultada em Belém. Mas lá onde estava sepultado Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, está também sepultado Jacó e Lia. Deus honrou Lia. Ela era desprezada, sofreu, mas ela sabia aos pés de quem ela ia chorar. Deus. Outra mulher casada, uma mulher comum, Ana era uma mulher comum. Ana sofria por não ter filhos, e ela fez um voto, e Deus deu Samuel. Tem histórias lindas de mulheres estéreis, de promessas de Deus, e nós vamos orar hoje aqui. Nós vamos orar pelas mulheres casadas, vamos orar por aquelas que têm problema com o marido, ou o
desejo de ter um filho. O marido amava muito a Ana, mas ela não tinha filhos e ela chorava por causa disso. Nós temos uma mulher que era uma celebridade, cheia de fotos, de holofotes, famosíssima, lindíssima, Esther, rainha. Mas Esther, ela não valorizou o trono, a ser uma celebridade acima do seu povo. Ela foi uma intercessora. Ela arriscou a sua vida para salvar o seu povo. Ela arriscou a sua vida. Deus não tem celebridades aqui na terra, não. Ele diz: olha, o maior seja como o menor. Ele disse: olha, ninguém chameis de pai nem de mestre, porque um só é o vosso pai e o vosso mestre. Vós todos sois irmãos. Para Deus não tem celebridade. Aliás, quando os dois discípulos pediram: Senhor, que um fique à tua direita, outro à tua esquerda, João e Tiago, Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão prontos a beber o cálice que eu vou beber? Estamos. E Jesus sabia. Tiago foi o primeiro discípulo a ser decapitado. João foi o último a morrer. A tradição diz que jogaram João no azeite fervendo e ele não morreu. Então o exilaram na ilha de Patmos. Ele morre velhinho. Mas Jesus disse: assentar à minha direita ou à esquerda, o Pai é que sabe, está reservado para Ele. Mas em Apocalipse 3, o Senhor, falando à igreja de Laodiceia, diz: ao que vencer, eu darei que se sente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor quer que você vence a amargura, vence o sofrimento, vence a tristeza, vence a depressão, vence a angústia, vence os ressentimentos, você vence o pecado. Ao que vencer, não é para os apóstolos, não é para os pastores, é para qualquer um, é para mim e para você. Já pensou que honra sentar no trono com Jesus? É para nós, mas eu tenho de vencer a preguiça, vencer o meu mau gênio, vencer as minhas dificuldades. Ao que vencer. A Bíblia fala de uma mulher profissional que era juíza. Tem alguma juíza aqui? Doutora, advogada. Débora era uma juíza importante, todo mundo a conhecia, mas ela era humilde. Ela valorizava o marido e ela não misturava as coisas. Ela atendia as pessoas na palmeira de Débora, não na casa dela. Ela sabia separar as coisas. Às vezes uma mulher vai ser uma juíza, vai ser uma governadora, vai ser, não sei, mas ela tem de ser sábia para cuidar do lar, valorizar o marido e cumprir o trabalho dela como profissional. A Bíblia fala de uma viúva. Eu estou viúva. Não sei se tem mais viúvas aqui. Deixa eu ver. Tem alguém viúva aqui? Só eu? Ah, é a irmã. A Bíblia nos fala de Ruth. A sogra dela, viúva, estava amarga. Não me chamem infeliz, me chamem amargurada. Porque Deus pesou a mão sobre mim, Deus levou meu marido, Deus levou meus filhos. Mas a Ruth aceitou o Deus do seu marido e disse para sua sogra: o teu Deus é o meu Deus. E ela foi humilde e Deus usou Ruth para trazer o rei Davi e para trazer Jesus. Uma viúva humilde e uma idosa incansável, Dorcas. Dorcas trabalhava com as mãos. Nunca pare, minha irmã. Eu estou aqui com 75 anos. Semana passada estava em Brasília, hoje eu estou aqui, quinta-feira estou indo a Bruxelas. Não é fácil viajar. Em 2023 eu fui em 16 países. Tem gente que faz uma viagem. Olha, eu fui à Austrália, cheguei
10h30 da noite, em Belo Horizonte, 36 horas de viagem. Cheguei 10h30 da noite, desfiz a mala, pus roupa para lavar, deixei tudo ajeitadinho, fiz um lanchinho, fui dormir, acordei, fui trabalhar. Não pare, minha irmã, não pare de trabalhar, não pare. Quando para, a doença monta, não é? Tem gente que fica. Ontem o irmão perguntou: pastor Ângela, e médico? Você está indo no médico? Eu falei: olha, graças a Deus que eu casei com um médico, porque eu não gosto de médico. Ele que cuidava de mim, Deus é tão bom, né? Quem procura acha. Tem gente que fica e faz aquele monte de exame, tá tudo bem. Ah, que bom, tá tudo bem. Eu falo: ah, eu não vou mesmo. Gente, eu fiz uma mamografia aos 40 anos. Quando eu fiz aquele negócio, eu falei: nunca mais eu volto aqui. E hoje eles já falam, né? Quanto dinheiro ganhar, e o que resolve? O que resolve? Vocês vão falar: nossa, a senhora é profissional da saúde, falando sobre a prevenção. Gente, quem cuida da gente é Deus. Tem gente que tudo, qualquer coisinha é remédio, é médico, é exame, tarará. Então deixa de viver para ficar só em médico. Só, como é que vai fulano? Eu estou assim, eu estou assim. Só está doente, só está doente, só está... Chega. Você que é idosa, passou dos 60, não pare de trabalhar. Não pare. Isso é saúde, é vida. Eu quero convidar a pastora Joelma e também Meg para vir aqui. E nós queremos chamar você aqui. Você que é solteira, você que é casada, você que é profissional, você que está viúva ou divorciada, você que já passou dos 60, o Senhor está aqui. Logo no início deste culto, nós tivemos uma oração mostrando que o Senhor está aqui. E o Senhor é este Deus que irás prover de novo. O Senhor é aquele que nos dá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E nós vamos pedir: Senhor, eu quero ser luz, luz na minha casa, luz na minha família, deixar um legado para os meus filhos, aquilo que eu errei, aquilo que eu falhei, ajuda-me, Senhor, a corrigir. Eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser romântica, eu quero ser cheia da tua graça. Eu quero que o Senhor trabalhe no coração do meu marido, eu quero que o Senhor trabalhe no coração do meu filho, dos meus filhos, das minhas noras, dos meus genros, dos meus netos. Trabalha, Senhor. E nós vamos nos chegar aqui diante do altar do Senhor. Eu gostaria que as solteiras